artes urbanas, urbanografia ou street art. São termos diferentes, mas que, no fim, tratam da mesma coisa. Essa forma de demonstração artística chegou ao Brasil nos anos 70, com grafites e pichações nas paredes da cidade de São Paulo. Na época, era uma forma de retalhar a opressão sofrida pelos artistas pela ditadura militar. Atualmente, essas manifestações se tornam parte dos cenários urbanos. Mas como diferenciar arte urbana de poluição visual? É o que nós vamos conferir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Wesley Durães. Oi, Wesley. Olá, Lisa. E olá também para você que acompanha o programa Viva Voz. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter no @Viva Voz Univale. E também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Nosso convidado de hoje é o professor Gustavo Russo, que é docente nos cursos de design gráfico, vários designs, né, professor? Também publicidade e propaganda aqui na Univale. Obrigada pela participação mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. E boa tarde a todos. Pois é, professor, vamos começar tentando conceituar melhor, porque até antes da gente entrar no ar, você já comentava com a gente que são várias distinções que precisam ser feitas, né? Não é só grafite e pichação, tem também o picho. Pode explicar melhor para a gente isso? Tem uma coisa grande aí, né? Um termo que, na verdade, tem a coisa da pichação. Pichação, quando você vai lá na parede e escreve fulana, eu te amo, você com a sua letra. Não tem uma necessidade estética de que as pessoas reconheçam aquilo como seu, como autoral daquilo. Essa é a pichação comum. Agora, tem o picho. O picho é aquela letra que eu trabalhei, que eu desenvolvi para escrever uma coisa que às vezes só eu entendo também, como acontece no topo dos prédios. Vocês veem muito disso. É uma das formas. O picho é uma outra expressão. Essa já tem um traço autoral, já tem um tratamento estético com aquela coisa e tal, visualmente. Aí vai para o grafite, que geralmente fazem uma transição. O cara que está fazendo o picho, ele está lá desenvolvendo esteticamente e existe uma transição que é um pouco natural. Ele começa a ter um acesso a outros materiais de pintura e ele faz uma coisa que é intermediária entre o picho e o grafite, que é um cara chamado grapicho. Do grapicho vai surgir o bombe. O grapicho é quando eu faço a letra e faço um contorno, eu faço uma gota mais estilizada lá no final da letra e tal. Esse é o grapicho, que os caras começaram a fazer uma evolução do picho. E dali faz o bombe, onde já é letra ainda. Eu estou pintando lá meu nome, sei lá, Russo é meu sobrenome, eu boto lá Russo, mas eu boto com a letra gordinha, já faço um brilho, uma coisa. E dali eu falo, não, agora eu vou representar, sei lá, um bicho, um sol, uma praia, uma pessoa. Aí eu tô já indo pro grafite. Aí eu já tô trabalhando outra solução visual. Interessante. Professor, qual a importância da arte em locais públicos? Na minha opinião, é uma forma de um povo se reconhecer, ter identidade de grupo, de povo, de sociedade. É parte de um processo de construção urbana, construção do local, que é onde todo mundo vive. Eu acho fundamental que as expressões aconteçam, as várias expressões. É importante. Claro. Agora, o que a gente pode discutir aqui também, a pergunta inicial do nosso programa, às vezes a gente confunde o que pode ser chamado de arte visual urbana com poluição visual mesmo, né? Então, qual é o limite? Tem um limite? Como é que a gente define? Isso é arte, isso aqui pode ficar, ou isso não, isso já é poluição. Como é que a gente lida com isso na sociedade? Acho que se vocês me dessem esse tema 1 ano atrás, eu ia chegar aqui sem a resposta ainda, clara, pronta, assim, como precisa. Se tem um limite de quando é poluição, acho que esse limite é do mesmo jeito que ele é construído socialmente em grupo, que a expressão precisa acontecer. Também é o grupo que vai ter que dizer quando que não está agradando, não está funcionando. Por muito tempo, coisas coloridas como barroco, rococó, aquilo esteticamente era bonito. Hoje, aquilo é muito carregado. Vai para Ouro Preto e você fala, nossa, cara, que igreja cheia de coisa, que saturação, eu preciso de espaço, eu preciso de arejamento. Naquele tempo, era maravilha. Então, sabe, acho que é o momento que a gente vai começar a limitar. Mas a gente vive um momento atual da nossa sociedade onde limitar não pode acontecer.
Se falar em limite, todo mundo vai arrumar uma briga e todo mundo vai ter um problema com essa palavra, limite. Coisa que é o que orienta e organiza a sociedade das civilizações até hoje. Limite. Mas hoje não pode muito falar de limite. Já aconteceu algo parecido em São Paulo, no governo do prefeito Dória, não sei se você acompanhou. Ele acabou decidindo apagar vários grafites da Avenida 23 de Maio, que é uma avenida muito famosa lá na cidade. E a intenção dele era um projeto que combatia a poluição visual. Então, isso já gerou uma polêmica enorme. Ele acabou deixando alguns grafites. E esses grafites, eles foram escolhidos porque eles não tinham sido pichados. Porque tinha o grafite e já tinham pichações em cima do grafite, né? Isso. O atropelo. Aí ele, lógico, essa decisão dele causou muita polêmica. Muita gente disse que foi uma decisão arbitrária da prefeitura, porque isso já fazia parte da cidade e que ele não entendia exatamente a importância da arte de rua. Como é que você vê isso, professor? Bom, eu conheci umas pessoas muito próximas da secretaria que recebeu esse pedido. A informação que eu tive foi um pouco diferente daquela que eu também recebi pelo jornal e consegui observar um pouco do como funciona isso na prática de um governo. Alguém fala, gente, tem um monte de grafite que está lá na 23. Legal. Tem coisa que está atropelada. Atropelo é quando você fez uma arte e eu picho em cima da tua arte. Eu picho, eu faço a pichação, eu estrago, sei lá, faço qualquer coisa em cima ou mesmo descasca a parede. Então, quer dizer, aquela não está completa como o autor fez e pensou, idealizou e produziu. Então, não tem a íntegra daquilo. Aquilo a gente vai ter que tira, apaga, faz outra coisa. A palavra apaga ficou na cabeça de alguém que ouviu numa reunião. Beleza, no meio de, imagina, 50 decisões de uma reunião de São Paulo, não é uma cidade de 100 mil habitantes, né? Então, um monte de decisão sendo tomada, alguém falou, 23, grafite, apaga. Provavelmente isso que aconteceu, eu imagino isso, porque senão eu teria apagado todos, porque pararam de apagar e pularam alguns muito antes de protesto. Então, não foi uma coisa tão direcional assim. Agora, tem a pessoa que anota o apaga que vem para uma secretaria e vira uma ordem, apagar o que com o que. E aí vai para uma pessoa que vai apagar. Então, sabe, um telefone sem fio que eu vejo uma desordem muito grande no trato. Eu sei que se fosse um assunto de economia ou um assunto de saúde, parariam mais vezes para discutir sobre. E quando é o apaga está pronto e vai a ordem do jeito que foi. Eu entendo isso também. Agora, não vejo que isso é uma solução para uma cidade, porque além de tirar do lugar que está um ponto de identidade, abafa uma voz que estava aparecendo. E isso é ruim, porque quem faz a arte é alguém que está transitando entre os mundos. Se eu fizesse a arte na minha casa, ninguém vê. Então, não estou agindo na sociedade, não estou agindo no urbano. Agora, quando eu ajo no urbano, é porque eu estou trazendo elementos da minha criação, cultura, casa, lugar onde eu estou, no outro lugar onde outras pessoas vão ver e acessar uma outra realidade, que é a minha, ou perto da minha, né? Desde 2011, não constitui mais crime a prática do grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário. Professor, como definir um espaço para receber o grafite? Bem, posso citar uns exemplos aqui? Claro. Posso? Claro. Tem uma cafeteria em Balneário Camboriú, chama Café com Queijo. Lá dentro ele se utilizou de uma parede para fazer um infográfico, um explicativo de o que são cafés especiais e como que consome, pontuações, etc. Lógico, ele tem uma função educativa. Ele vende café especial, que não é o café comum, ele quer informar isso para as pessoas. Ele está dentro do espaço dele. Até então, ele está atingindo, está comunicando com quem está lá dentro. Não está comunicando comigo que passo na calçada, porque eu não vejo aquilo lá dentro, só a hora que eu entrar. Tem uma outra cafeteria, o mesmo segmento, é aqui do lado, da Univalho, o Bloco 23, que tem um grafite. Aí esse cara já está na rua. Agora, a cafeteria dele, ele pintou um urso, que tem a ver com a cafeteria dele, que tem a ver com a coisa da especialidade do café também. A mesma coisa do café especial, só que ele já vê
na função do grafite, uma coisa de se comunicar com um determinado público. E minha mãe, que é uma pessoa bem mais velha que eu, passa por ali e eu falo, mãe, você gostou disso ali? Ah, eu não reparei direito, eu filtrei. Olha. Aí eu falei, opa, não se comunicou com ela. Eu passo com o meu moleque, que tem 11 anos, eu falo, e aí, curtiu? Ô, massa, esse daí é massa. Pronto, com o moleque, falou com o moleque, não falou com a minha mãe. Falou comigo porque eu tô dentro, com alguns amigos fala, com outros não fala, o que que eu tô entendendo? Traço de identidade. Alguém se identifica com, alguém não se identifica. Para alguns, o urso não é alguma coisa que incomoda. Para outros pode incomodar. E aí começa a discussão sobre o que polui, o que não polui, o que atrapalha, o que não atrapalha. Por exemplo, se tirasse o urso e botasse um beijo gay, para alguns vai incomodar. Para outros não vai incomodar. Para outros vai agradar, inclusive. Para outros não vão nem ver. Passou o cara, não viu. Então, grande, né? Bacana. O assunto. Muito interessante. Inclusive, remete também a outra situação que acontece em São Paulo, mais uma vez, na Vila Madalena, tem o Beco do Batman, famoso pelos grafites e tudo mais, e acabou sendo abraçada pela cidade como uma galeria mesmo, a céu aberto, as pessoas circulam pelas ruas para ver os grafites, né? E agora, sim, na sua opinião, você já falou um pouquinho disso, mas queria insistir. Até que ponto essa arte exposta nas ruas impacta na vida das pessoas, né? Como é que você vê essa relação? Eu vejo o tempo que as pessoas gastam tentando entender a mensagem que está exposta para ela. Tem um cara que faz grafite aqui, ele é de São Paulo, mas ele está aqui, o Cardoso, Fernando Cardoso, e ele, uma última vez que a gente conversou sobre isso, ele ainda falou, para mim, a arte que vale é a arte que comunica. Aí eu perguntei, mas como assim isso? Daí estamos perto da publicidade, de comunicar uma mensagem assim? Ele falou assim, não precisa necessariamente eu te comunicar uma mensagem, mas que você tenha que extrair alguma mensagem. E a gente vê um monte de coisa bonita. Tem uma tia que pinta pano de prato, lindo, não me comunica nada. Um monte de girassol, não falou nada para mim. É lindo, maravilhoso, mas não me comunica. E em qual ponto que vale a pena ter esse movimento a partir do momento que o cara que faz, o artista, ele pensa que aquele cidadão lá, ele deveria ver essa coisa e extrair alguma coisa para ele. Então, eu acho que isso vale a pena. Esse movimento do Beco do Batman, ele parece bem releitura de um movimento que aconteceu já nos Estados Unidos, em Miami, de Wynwood, um distrito periférico, onde não passava tanta polícia, não tinha tanta fiscalização, o grafiteiro tinha tempo de pichar à vontade, que ele quisesse. Então, ele tinha ótimos grafites naquela região. Alguém olhou, investiu na região, fez uma super galeria, um bairro que faz parte hoje do roteiro turístico do lugar. Há um problema nisso, né? Porque o grafite fica todo concentrado lá. Então eu não escolho mais. E quando você me perguntou, escolher o lugar é escolher o lugar e escolher a mensagem. Então é lógico que se eu coloco na Praça da Sé, eu sei o que acontece na Praça da Sé. Então tem um índice de morador de rua, de vandalismo, de gente em situações de vulnerabilidade muito grande. Então, lá é um lugar legal para eu comunicar uma outra mensagem, fazer com que as pessoas observem algumas questões. E aí, lógico, cada um vai extrair aquilo que consegue, que lhe convém, mas se eu não provocar ninguém com a arte, não é só a escolha da arte e nem do lugar. Eu não fiz nada de bom para a gente, além de representar o belo, que pode ser apenas a minha vontade de fazer o belo, não de construção social. Gente, para a gente digerir tudo isso, intervalinho, a gente já volta a conversar com o professor Gustavo Russo. Estamos de volta com o programa Viva Voz e hoje recebendo o professor Gustavo Russo e falando um pouco sobre artes visuais urbanas e poluição visual. Muito legal, todo mundo vai sair com o olho mais aberto aí pelas ruas aqui da região. A gente já vai falar um pouquinho daqui da nossa região, um pouco mais, mas no intervalo a gente acabou lembrando de que alguns artistas do grafite brasileiro
eles estão sendo convidados para fazer projetos urbanísticos na Europa, em locais bem bacanas. E o professor Gustavo lembrou até de uma pessoa que saiu daqui da Univale, né, Gustavo? Tem vários, né? Mas tem um que é amigo pessoal, inclusive, que é o Matheus Bailon. O Matheus, ele estudou design aqui na Univale. E para contar a história dele, eu preciso contar uma história antes. Ainda antes da repressão e das pessoas começarem a pichar a rua e falar baixa repressão e tudo mais, década de 70... Tinha um cara vendendo cachorro, Fila. Era o cachorro da moda. E ele é o Fila. Se você procurar na internet, você acha lá, o Fila. Sim, dos ícones do picho no Brasil é esse cara, o Fila. Cão Fila. Exatamente. Esse cara era o Fila. E dali as pessoas começaram a falar, bom, o que é Fila? Tá Deve ter uma ideologia por trás. Sempre tem uma história bonita e tal, não sei o quê. Então ele passa desse negócio, um cara querendo anunciar. Olha só. Bom, essa expressão funciona porque as pessoas falam, então a gente passa para a repressão. O picho vem forte, aí a gente vem com grafite para cima, grafite com mensagens, que foi como a gente acabou o bloco. Só que daí a gente vai além e faz aquilo que a Bossa Nova fez, faz o belo. Como é a nossa forma de ver belo no Brasil? O design escandinavo tem uma característica, e o design brasileiro? A arte brasileira tem um jeito, a arte japonesa outro. Então, o Matheus, por exemplo, ele tem uns grafites dele aqui em Balneário Camboriú, aqui em Cabeçudas, tem muro dele. Na 23 tem também, em São Paulo. E tem coleção de roupa que ele também faz a estampa e tal. Mas antes disso ele estava indo para Londres, Barcelona, Paris, pintar muro de gente que falava, eu quero essa beleza. Eu estou preocupado, eu estou interessado em que você expresse essa beleza. Ele faz uns pássaros e plantas, e a última vez que eu vi, estava fazendo alguma coisa em Miami, eu acho, na Califórnia, e está sempre por aí. De repente ele aparece por aqui, a gente podia trazer ele aqui na rádio para falar. Com certeza. Aí essa arte, que é a princípio despretensiosa, passa a ser patrimônio urbano. Né? Patrimônio. E ele não pode mais mexer. Que é o caso do Banksy. O Banksy, que é um cara de identidade não conhecida, ele é um grafiteiro. Ele, no dia que ele vai fazer grafite, ele despista a polícia. Então, ele arma com 30 sósias dele, bota cada um a fazer um grafite num lugar para ele também poder fazer e despistar todo mundo para fazer. As pessoas não sabem qual é o muro que ele vai pintar e o muro que ele pintar vale uma fortuna. Então, tem gente e existem empresas que estão comprando paredes. Então, o cara foi lá, fez um grafite na tua parede, a empresa vai lá, vem com a talhadeira, serra o teu muro, bota em cima de um caminhão e aquilo é a tela. E ele, não querendo que isso acontecesse, fez aquela ação do leilão, onde ele instalou um picador de papel embaixo da obra de arte. E daí, na hora que a obra foi arrematada... Sério, isso aconteceu? Aconteceu, tem na internet, ele bota no YouTube, você vê o Banksy. Olha só. Picou o papel da arte dele, mas ela não vai vender o meu, não. Aí é mesmo uma postura transgressora. Transgressora, porque ele não quer que isso vire um produto, ele quer que isso vire a comunicação da mensagem, não uma Mona Lisa na tua parede. Ele quer outra coisa com isso. É o que parece também, né? Se ele tivesse, ele pode dizer, a gente saberia. A gente fica imaginando o que é. Interessante. Agora, trazendo isso um pouco mais para o contexto regional, uma galeria de arte urbana está em fase de implementação no bairro da Barra, em Balneário Camboriú. São quase 60 pontos entre muros de casas, comércio e a passarela da Barra, que estão sendo reservados para serem pintados por vários artistas. Professor, ao seu ver, qual a viabilidade disso? Não, a viabilidade é total, né? Quando o poder público entende que isso é uma expressão do próprio povo e o poder público deveria estar olhando para o próprio povo, e quando ele faz esse movimento parece que sim, então quer dizer que há uma integração. Então isso já torna a proposta viável. Quando as pessoas do local estão começando a ver que isso valoriza, que isso demonstra, que isso expressa melhor, isso aumenta a viabilidade. Quando as pessoas que são turistas ou mesmo as pessoas da cidade começam a querer conhecer isso, daqui a pouco alguém vai falar, tá, o que eu posso tirar de bom disso? Não é só coisa bonita. E mesmo que seja só coisa bonita, beleza é bom, né? Beleza é bom. Claro. Então,
ainda que seja só coisa bela, sem mensagens atrás de nada, ainda assim tem viabilidade, né? Eu vejo total. Vai faltar um pedaço da viabilidade aí, né? Quem que vai retornar para quem pinta, né? Vez de outra alguém me fala, mas eu te consigo as tintas, mas eu te consigo o muro. Eu fico pensando, isso é a mesma coisa que eu te conseguir a casa para você tocar na minha festa. Toca lá, pega o seu violão, consigo a casa, as pessoas. Ótimo. Muito legal falar disso, né? E, aliás, me faz pensar no seu projeto Ideia Expressa, que você, durante algum tempo, tocou aqui na região. Como é que está o projeto, professor? O projeto, agora ele está suspenso nesse semestre, dentro da universidade. As atividades continuam acontecendo. Só que uma vez suspenso dentro da estrutura da universidade, a gente que tinha o financiamento da universidade e agora uma reorganização dos projetos, logicamente ele sobrevive, mas com as doações, né? Então, quem tem interesse de apoiar, entre em contato lá com o Projeto Ideia Expressa ou com o meu celular, ou enfim, vai atrás da universidade, vai perguntar do Gustavo Russo ou Russo, Ideia Expressa, vai chegar em mim. E aí é como a coisa vai acontecer. A gente tem ação acontecendo, tem uma em Brusque agora, aconteceu uma aqui em Itajaí, estamos para fazer uma em Taquaras, no bairro aqui em Balneário Camboriú, região em volta da universidade. Muito legal. E como é que fica o artista nessa história, né? De que forma esse artista pode ser patrocinado, sei lá, de alguma forma motivado para prosseguir fazendo esse trabalho de uma maneira respeitosa, né, inclusive? Tem várias maneiras. E das que eu converso com os artistas, a maneira que parece que é a mais vantajosa é quando, suponhamos que eu fosse um artista, e então eu posso fazer a arte e te vender a arte. Essa é a maneira direta da coisa. De outra forma, eu posso fazer a arte porque você gosta da minha arte, você compra a minha linha de produtos. Então, eu tenho que ter uma linha de produtos e eu faço a minha arte. Aí passa a ser uma outra atividade. Quando você, consumidor da coisa, passa a não me pedir para eu fazer, sei lá, eu quero fazer um beija-flor. Não quer mais nada. As minhas camisetas estão aqui, ou sei lá, meus quadros estão aqui. As coisas, a minha obra, minha produção está aqui. Se quiser, você compra alguma coisa do que eu produzi, eu vou fazer em série. Como o Eduardo Marinho. Ele faz as coisas lá. E você compra dele. E ele é um artista que trabalha vendendo na rua. Não é um artista que expressa na rua, né? Mas ele vende na rua. Ele faz a arte dele. Se você gostar, você compra. Eu acho que para o artista isso é uma maneira muito vantajosa. Caso contrário, o artista passa a ser a máquina impressora. Eu quero que pinte um galo segurando uma garrafa. Prestador de serviço. Exatamente. E aí ele perdeu a veia que ele tem de falar o que pensa. Que, na verdade, é o pensar dele que a gente compra. Agora, qual a possibilidade de haver um incentivo público, assim como os músicos acabam tendo editais públicos de apoio, editais de apoio à cultura que também envolvam as pessoas que trabalham com arte urbana? Bem, o apoio público já existe, as leis de incentivo à cultura são atuantes nesse sentido. Eu tenho conhecimento do município de Balneário Camboriú, já trabalhei com isso, já trabalhei para isso e vejo que o município apoia essas iniciativas, mas quer apoiar o artista, dá instrução para ele. É isso que ele precisa. Ele não sabe escrever um projeto. Quando ele sabe, ele não tem um contador. Quando ele tem um contador, ele não tem todo o portfólio. Quando ele não tem tudo isso, vai precisar para ele background, vai precisar apoio, suporte. E, às vezes, o município quer fazer alguma coisa, então faz uma chamada e faz uma reunião na rua mesmo, onde as pessoas estão, pega um sábado à tarde, é isso, chama o pessoal. Legal. E faz na calçada e explica, olha, é assim que faz, você quer, tem 30 mil reais disponíveis para você. Uma oficina para fazer projeto. Oficina, mas não faz essa formalidade do horário comercial, o cara está trabalhando, está em outro lugar. Legal. Você não sabe quantas vezes o cara é músico, e o que ele faz durante o dia? Bancário. Não, tem N casos assim, claro. Então não adianta fazer, ele não vai dizer no banco, com licença pessoal, não vem amanhã porque tem oficina sobre projetos de incentivo. Não rola, né? Então, se o poder público quer fazer, não precisa dar grana, precisa dar instrução. Isso é que falta. Muito
Legal. Interessante. Professor, continuando falando sobre isso, como está o olhar das autoridades a respeito dos grafites na região? O senhor tem se informado sobre isso? Nenhum. Não tenho esse contato. Eu percebo que, a gente vai fazer uma atividade em junho, julho, final de junho, curso de design da Univale, uma disciplina de expressão da forma, que é uma disciplina que eu ministro. Eles vão fazer grafites de 3x3 em alguns pontos das cidades aqui da região, porque cada grupo de aluno vai para alguma cidade que tem mais facilidade e tudo mais. A única exigência que eu sempre faço com os meus alunos, e isso é sempre um caráter formativo, pega a autorização do dono do muro, avisa para a Secretaria de Segurança ou para a polícia que estará acontecendo uma intervenção no muro tal e a autorização é tal, é um e-mail, é simples. Manda no WhatsApp, às vezes o cara tem contato lá com o policial, avisa, porque daí pronto, isso resolveu. Se você tem autorização e avisou, puxa, é tudo que eles precisam. Eles não querem tumulto, quer tumulto, pô. Muito bem, boa dica aí. Bacana, então esse curso vai ser aberto para todos? Como vai funcionar, professor? Eles vão estar fazendo porque é atividade docente, de aula, né? De aula. Mas a atividade é aberta para os colegas, inclusive, porque a ideia é que a universidade saia só da sala de aula e daquele grupinho que está pagando o curso, sabe aquela história? Claro. Então, tem 3 amigos, mas o meu amigo Pode tem 14 levar. anos, tem 15 anos, sei lá, ou 15 anos ele não pode usar spray, mas ele tem 18 anos. Então tá bom, o ano de 15 pode usar rolinho, pode usar tinta à base d'água, ele quer pintar, ele quer saber como é que faz, traz. Então, onde esses grupos estarão fazendo, se você chegar e parar lá, tem um pessoal, fica junto, daqui a pouco alguém vai te entregar uma tinta nova, me ajuda aqui. É o que vai acontecer. Bacana. As pessoas precisam disso. Bacana, tem regra para usar o spray, então? Tem regra. Inclusive, um menor de idade não pode comprar spray, mas pode comprar rolinho e tinta de base d'água, tá tudo certo. Muito bacana esse papo aí, né? Causa grande reflexão, né? Porque Verdade. algo que está presente no nosso dia a dia, eu estava comentando ali antes do programa com o professor, está muito presente, mas pouco a gente pensa sobre isso. Verdade. E pouco a gente tira conclusões sobre isso. Então, esse papo foi muito interessante, porque esclareceu bastante dúvidas. Muito bom. Vamos sair daqui observando tudo que está ao nosso redor. Professor, muito obrigado. A gente conversou mais uma vez com o professor Gustavo Russo, que é docente nos cursos de design aqui na Univale, Publicidade e Propaganda também. Obrigada. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, professor. E para você que quer acompanhar o programa Viva Voz, você pode conferir no nosso Instagram e o nosso Twitter no @VivaVozUnivale. Agradecemos a você. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.